Pois bem, pessoal, chegamos à parte final do nosso estudo sobre posição relativa entre retas. Agora a gente vai apresentar um resumo de todas as posições que a gente viu aqui, beleza? Então lembra, quando você tem um plano cartesiano e duas retas que não apresentam nenhum ponto em comum, a gente diz que essas retas elas são paralelas entre si. E qual é a característica dela? Lembrem, o coeficiente angular dela deve ser igual, então você tem que ter lá um y igual a 2x, por exemplo, mais 1. E aqui você tem que ter a outra como sendo um y igual a 2x mais 3. Então lembre, o coeficiente angular dela deve ser igual, e esse cara aqui, que é o coeficiente linear, tem que ser diferente. Beleza? Se tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear forem iguais, ela recebe outro nome, que é quando você tem um plano cartesiano e você tem uma reta que tem todos os pontos coincidentes a uma outra reta, uma reta S igual a uma reta L, por exemplo. Nesse caso a gente diz que os pontos são coincidentes, ou seja, a posição relativa delas é uma posição coincidente. Isso ocorre quando as duas equações apresentam o mesmo formato, ou seja, para a reta verde, por exemplo, você vai ter lá uma equação que tenha 3x, y igual a 3x igual a 3x menos 1. E a outra reta R tem que ter lá y igual a 3x menos 1. Ou seja, elas devem ser iguais, tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. Então, aqui, nenhum ponto em comum. Aqui, todos os pontos em comum. Bom, e tem o caso em que você tem um plano e as retas se tocam em apenas um único ponto. Nesse caso, pessoal, dizemos, portanto, que essas retas elas são concorrentes. E isso acontece quando a equação delas é completamente diferente uma da outra. Ou seja, se você tiver lá uma equação da reta que tenha y igual a 7x mais 1 para uma reta V, que é a verde, por exemplo, e você tem uma outra equação reduzida, no caso que tenha 3x menos raiz de 2. Veja, elas são completamente diferentes. Tanto o coeficiente angular, o m, quanto o coeficiente linear, aqui, que é o n, são completamente diferentes entre si. Dizemos, portanto, que essas retas são concorrentes. E vimos também que há uma posição que é semelhante à concorrente, que é quando você tem um plano, eles se tocam em apenas um único ponto, no entanto, o ângulo entre elas é de 90 graus. Dizemos, portanto, que essa posição é uma posição onde as retas são perpendiculares entre si. E isso acontece sempre que a equação da reta de uma tiver o coeficiente angular aqui, por exemplo, 3x mais 1. Tiver esse número aqui, ó, o coeficiente angular, o inverso negativo. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. E aqui é mais, aqui tem que ser menos x mais, esse aqui não importa. Logo, se o coeficiente angular de uma for o inverso negativo da outra, eu digo, portanto, que essas retas são perpendiculares entre si. Então, pessoal, apresento o resumo. Se você tiver alguma dúvida, volte às aulas, que assim eu acredito que não haverá mais nenhuma. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.